Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da ACESP, em parceria com a Live Esportes, 7º episódio da primeira temporada, uma maneira de você conhecer um pouco mais dos cronistas esportivos do estado de São Paulo, dos jornalistas, enfim, dos radialistas, comando do nosso querido presidente Nelson Nunes, o Wagnão Prado, nosso vice-presidente, e toda a diretoria da ACESP. Sou Anderson Chene, hoje eu estou aqui me sentindo encurralado por dois grandes amigos profissionais da imprensa, que tem muita história. Vamos falar de Copa do Mundo, afinal de contas, 22ª edição da Copa do Mundo, começando agora em novembro e torcendo muito pelo Brasil. O primeiro, ele é conhecido no AM, no FM, nas ondas curtas, médias. Se cair energia, ele aparece dentro da sua geladeira. Mauro Betti, meu amigo. Maurão, tudo bem? Ótimo, ainda mais com esse trio representando eu ia falar a Sociedade Esportiva Jornalismo, não é o caso, estamos aqui com você, Chene, com o Morelão, e principalmente na CESP, que sempre me deixa muito emocionado, porque meu pai, o Jomir Betting, durante 5 anos, foi jornalista esportivo. Nesses 5 anos ele evidentemente fez muito mais do que eu, porque ele criou a placa do gol de placa do Pelé, trabalhando no esporte, foi secretário da CESP nesses poucos 5 anos, e, puxa, aí a CESP me deu a minha primeira premiação grande no jornalismo esportivo, foi um prêmio à CESP em 2003, e de lá para cá fico muito honrado, eu virei um concurso na categoria, e muito mais honrado ainda por esta direção de Nelson Nunes, que era meu parceiro lá na Folha da Tarde, onde eu comecei no esporte em 1990, faz tempo, e também com o Wagnão Prado, que é um parceiraço. Meu primeiro livro ele trabalhou junto comigo e também conheci ele na redação da FT. Aí vendo, é mais fácil falar com quem que eu não trabalhei, né? Mas eu fico muito feliz porque todos esses caras são mais do que colegas, são parceiros. E a CESP, mais uma vez, está em ótimas mãos. Carregando a CESP firme e forte com esses amigos. Muito obrigado ao pool que contrata Mauro Betti. Um presidente falou para agradecer. Então, a todo o pool que contrata o Mauro Betti, muito obrigado pela liberação. Aqui do meu lado, outro companheiro de várias jornadas, Morelão, Robson Morelli, meu amigo, Grupo Estado. Obrigado também em tantas Copas do Mundo. Obrigado pela presença, Morelli. E eu descobri agora, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu descobri que eu ganhei um prêmio da CESP em 2002, eu ganhei antes do Mauro Betting, olha só, eu ganhei em 2002, olha só, um prêmio da CESP. Eu tô no Estadão, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu fui da revista Placar, eu fui do Diário Popular, depois mudou pro Diário de São Paulo, entrei no Estadão pelo Jornal da Tarde, que era o grande jornal que a gente sonhava em trabalhar. Escola comigo mesmo. Foi assim. Eu fiz faculdade pensando no Jornal da Tarde. E o Sidney Mazzoni me convidou, não está mais aqui com a gente, mas me convidou para trabalhar no Jornal da Tarde. E fui ficando, são 20 anos. Caraca, já 20 anos. Passa rápido, hein? São 20 anos. E vamos falar de Copa, né? Vamos falar de Copa do Mundo. Porque... já tem mais anos que isso. Olha, o Maurão tá falando para ele aqui. Eu lembro do Maurão na Folha da Tarde, lendo isso. A Folha da Tarde lá no interior. O Robson já como companheiro no dia a dia ali de cobertura. Isso. Aquelas coberturas gostosas no Parque São Jorge, com invasão de gramado. Mas as coisas mudam só o endereço, mas a coisa continua a mesma. Estávamos lá quando o Capetinha tomou uns petelecos, né? Em 2000, logo depois da eliminação da Libertadores. Ali que invadiram o estacionamento. E o bastidor é o seguinte, o Edilson falou... Eu vou sair porque eu já estou no Flamengo mesmo, dane-se. Já tinha negociado, ele falou para os jogadores do Corinthians ali, pro Vampeta, ele contou pro Vampeta, conta para todo mundo. Ele também peitou lá, logo depois, tipo 7 de junho de 2000. Certinho. Tem muita história, porque o pessoal vê onde a gente está, mas não vê o barro que a gente amassou. Nossa. E a gente amassou muito barro, principalmente esses dois grandes parceiros aqui. Copa do Catar, uma Copa que quando foi anunciada já gerou um grande ponto de interrogação e a gente viu o que aconteceu com denúncias de corrupção e tudo mais, mas a Copa está aí, vai acontecer de uma forma tecnológica que assusta e inédita, que vai pegar o futebol brasileiro numa velocidade e os europeus no comecinho. O que esperar dessa Copa do Catar em termos de estrutura, Maurão? Até para quem vai trabalhar, vai cobrir, vai torcer para a seleção. Claro. Totalmente diferente essa Copa. Sim, uma Copa, digamos não, vai ser fato, né? Uma Copa de todo mundo vai ficar no mesmo hotel, elencos e jornalistas, o pessoal vai tudo trabalhar, perto, né? Tudo perto, né? O próprio Cafu
que é parceiro num dos negócios que a gente está tocando aí. O Cafu pretende ir a mais de 90% dos jogos, e a possibilidade é grande. O Cafu é um dos embaixadores da Copa no Catar. Porque acho que é 60 quilômetros o máximo, né? Muito perto. É tudo muito Um perto. raio, né? Um raio de 60 quilômetros. Então, é uma Copa nesse aspecto diferente, com a questão tecnológica hoje cada vez mais fácil, mas um país diferente, né? Do que a gente está acostumado. Não dá nem para comparar o que foi, por exemplo, em 2010 na África do Sul. É uma Copa bem legal nesse aspecto. Você vai ter, digamos, um desgaste menor. Mas, ao mesmo tempo, por você estar perto de tudo, você também vai estar antenado. E é uma Copa, evidentemente, já das redes sociais, dos streamings. É uma Copa que a gente viveu muito isso que a gente está aqui. A minha primeira Copa foi justamente em 1990, na Folha da Tarde, com ideia do Chico Lang e do Hélio Mauro Armon, que me convidaram para ser um dos 5 repórteres da Folha da Tarde. O chefe da nossa equipe era o Nelson Nunes, né? E eram 15 entre Folha da São Paulo e Folha da Tarde. Eu fui convidado em janeiro, era repórter político, escrevia sobre música NFT. Então, para mim, ia ser fantástico eu fazer outro lado da Copa, que eu sei me virar italiano e tal, Copa na Itália. Só que aí veio o plano Collor em março, a equipe que era de 15 virou 5. E era o mais jovem, que não era do esporte, acabei sobrando, né? Fiquei aqui na redação, mas foi da redação que eu escrevi uma coluna chamada Dois Toques, que era para só durar a Copa do Mundo. Aí acabou a Copa, o Chico Lang teve um desentendimento com a direção, foi para a Gazeta Esportiva, liberou um espaço para colunista e eu fiquei. Então, assim, a minha vida é de Copas e a minha entrada no jornalismo se deve à Copa de 90. O que esperar, Robson Morelli, da cobertura da Copa? Só lembrando que a gente vai cobrir a Copa, cobertura de jornalista não precisa estar em um local, lá no local. E cada vez menos, né? O que nem sempre é bom. Você trabalhando aqui, você trabalha às vezes muito mais se estivesse lá, né, Morelli? Eu queria destacar isso. Eu já fui várias vezes e já fiquei algumas também. E o trabalho de retaguarda de redação é tão importante quanto o trabalho de infantaria de frente ali na batalha das entrevistas, né? Eu queria pontuar para quem está nos ouvindo, em 2002 o Brasil jogou uma vez em cada cidade. O Brasil jogava, todo mundo fazia suas malas e partia para outra cidade. Coreia e Japão. E com detalhe, para 2 países. Para 2 países. Começou na Coreia, em Ulsan. E depois foi para o Japão. Então era muito trabalhoso, era muito desgaste, era muita preocupação. Tinha uma logística que você tinha que ficar pensando o tempo todo. Mala que ficou para trás, gente que ficou para trás. Esquecemos o repórter. Não, o repórter já foi, né? Então no Catar não vai ter nada disso. No Catar você vai montar o seu QG e você vai ficar ali a Copa toda cobrindo tudo. Essa proximidade de estádios, de centro de treinamentos, ela é boa, porque você pode num dia entrevistar o Cristiano Ronaldo, no outro você falar com o Messi, no mesmo dia do Messi você fala com o Neymar. Então eu vejo, desse ponto de vista, legal. Você consegue fazer várias coisas como repórter ao mesmo tempo e legais, com diferenças de tempo e de espaço curtas. Hoje em dia, no nosso tempo, estamos nessa base no seu também, a gente fazia uma coisa só. Eu era do jornal, eu só escrevia, né? Só escrevia. Uma hora era da TV, só fazia na TV. E você cobriu uma seleção, seleção X, você fica encarregado. Exatamente. Eu sempre cobri a seleção brasileira. Sempre fiquei com a seleção brasileira. Então eu só tinha que escrever. Apurar, checar, conversar com as pessoas e escrever. Hoje você faz tudo isso, você faz foto, você faz vídeo para as redes sociais, você grava passagens para a TV Estadão, onde eu trabalho, você trabalha para você faz programas de rádio, o Estadão tem a Rádio Eldorado, você faz programas nas redes sociais, então você virou um multimídia que lá atrás a gente falava, não é assim. Né? Hoje você incorpora tudo isso. Então o repórter que entra na profissão hoje, são todos bem-vindos, mas ele precisa ter essa funcionalidade de fazer tudo, de saber fazer tudo, de se interessar por tudo. Mas eu não sei fazer rádio. O Shane é campeão de fazer rádio. Mas a minha voz, não interessa. Acabou. Você tem que pegar um microfone, fazer e ver o que dá e ir melhorando. Antigamente, né, Mauro, no interior, quem está no interior sabe fazer tudo. Vem para a capital, faz uma coisa só. Englobou. Hoje você tem que fazer tudo e ainda a parte técnica. Você tem que saber um pouco de edição de vídeo, edição de áudio. O microfone, montar o computador. É que assim, eu comecei no jornalismo há 35 anos, no esporte há 32 anos.
Mas até pelo exemplo do meu pai, nisso é um exemplo, né? Nunca cheguei nem perto dele, mas assim, meu pai era um dos primeiros caras multimídia, sem existir o termo multimídia. Meu pai fazia jornal, revista, rádio e televisão. E eu, desde 1991, eu comecei na coluna, na Folha da Tarde, tive a felicidade de começar como colunista, e no ano seguinte eu fui para a TV Gazeta e para a Rádio Gazeta. Então, assim, eu já no meu primeiro ano como jornalista esportivo, eu já fazia o jornalismo esportivo em 3 mídias. E aí eu descambei, eu não sou o cara que mais trabalha no jornalismo esportivo, mas eu realmente sou o cara que mais faz coisa, né? De livro, documentário, museu, exposição, comentário de videogame desde 2010, assim, eu sou o cara que mais faz coisa. Então, assim, eu sou meio que um exemplo desse, digamos, multimídia. Embora muitas vezes eu não consiga ligar o microfone, ou certamente eu consigo desligar, quebrar microfone, sou absolutamente desajeitado. Mas eu fico um pouco feliz pelo seguinte... É isso que a gente tem que fazer, é o que falou o Morelli, cara. A gente, cada vez mais, se você não souber, e eu não sei um monte de coisa de edição, por exemplo, pô, você não sabe ser diretor de documentário, sim, eu sei pensar junto com o editor, junto com o montador, mas eu, tecnicamente, não consigo operar, não consigo nem ligar o celular. Isso parece muito com a minha mãe, né? Aliás, parece, quando você vai pegar, parece um controle de ar-condicionado. Eu acho que é mais fácil você desmontar a bomba do James Bond. Você não sabe, é verdade. Porque tem, gente, de novo, vou aproveitar esse espaço que a CESP me dá. Fabricantes de ar-condicionado, bota assim um solzinho e uma nevezinha, assim, ou bota Saara e Sibéria. É isso só. Ou quente e frio. E esquenta. Não vem com precisa timer, de 1 não vem com milhão de timer. botões, aquela porcaria que nunca funciona. Até de Isso TV colocar. também, dá Não, pra de se TV, embaranar. mas você vê que De TV tem também. regredido um pouquinho. A TV, eles entenderam que as pessoas são burras, como eu, mas ainda precisamos chegar nessa evolução. Simplicidade. Morelli, são 22 Copas do Mundo. A gente, primeiro, como amante do futebol, a gente já viu como torcedor várias Copas, até a gente entrar no mercado. Queria que você falasse de alguma cobertura interessante, algum fato interessante, ou estando na Copa ou na redação. Depois eu vou passar para o Mauro também. A gente gosta de coisas engraçadas. Geralmente as coisas que não dão certo que são engraçadas. Isso. Mas você fica à vontade, pode passar o fato jornalístico para a gente relatar para quem está acompanhando a gente. Na África do Sul teve assim, um momento muito legal, não é engraçado, mas é um momento que arrepia até hoje, que é o Brasil treinando em Soweto, né? Acho que talvez tenha sido a melhor coisa que aquela seleção fez na África do Sul, que o Dunga organizou na África do Sul. Pra gente que acompanha a seleção, eu sempre em Copas acompanhei a seleção, sempre fiquei com a seleção brasileira. Cobrir um treino em Soweto, que tem uma baita história na África do Sul, com o Nelson Mandela vivo, até arrepia, né? Até arrepia. Então aquilo para mim foi um momento sensacional. Momentos fora de Copa, assim, que você trabalha o dia inteiro, 15 horas por dia, você que está se formando aí, 15 horas por dia, viu, meu amigo? 15 horas por dia. Você vai em Saitama e vê um museu que a Yoko Ono fez por John Lennon. Poxa, que outra profissão te paga para você ter esse privilégio? A história, né? A história. De competição, a gente fica muito focado nos personagens, no Ronaldo. Em 2002 a gente era fissurado no Ronaldo, porque o Ronaldo estava se recuperando daquela contusão no joelho, ninguém sabia direito se ele ia jogar, não ia. Aí ele me aparece com cabelo de cascão, né? Essas coisas são divertidas. Em Ulsan, que a gente não conhecia, uma cidade coreana, sul-coreana, o Filipão acabou o treino na universidade, onde ele dava, e ele foi caminhar. O Filipão gosta de fazer essas coisas. Ele e o Murtosa foram caminhar, e eles se perderam. E eu estava nessa corrida, e a Globo estava nessa corrida. A gente percebeu que ele não entrou no ônibus, a gente foi atrás dele. E ele tentando se livrar da gente, óbvio. Ele se perdeu na Coreia e teve que entrar em casa e bater em porta e ninguém sabia falar nada daquilo. Ele demorou uns 40 minutos para chegar no hotel, que demoraria ali, sei lá, 1 quilômetro. Mas como todo bom homem, nunca admite que se perdeu. Não Claro, se perdeu. pergunta Ele pra estava estendendo a caminhada. Eu falo mesmo, o Waze Mas tem dessas Waze, coisas, porque o tem homem dessas não- coisas. O homem está perdido no fim do mundo, ele não pergunta para a esposa do lado, não admite que está perdido. vai. E aí ele voltou. Aí ele se achou, se encontrou, foi pro hotel e ficou tudo em paz. Uma coisa divertidinha. Você, Maurão. Eu gosto de contar a primeira Copa inesquecível que eu esqueci da minha vida, que é a Copa de 70. Eu tinha 3 anos, eu estava no colo do meu pai, Brasil e Inglaterra, jogadaça, Tostão, Pelé, Jairzinho, gol. O meu pai esqueceu que eu estava no colo dele. Levanta, eu saio,
caio, bato a cabeça no chão na frente do Colorado RQ Valvulado Foi aí que e tudo fiquei começou. assim. Foi aí que tudo começou, né? E é interessante que eu lembro realmente de coisas anteriores à Copa de 70, mas da Copa eu não lembro nada. Já até perguntei pra gente especializada, pode ter sido o baque, realmente, com certeza, bate a cabeça porque é desse jeito, né? E eu costumo, tem uma websérie que eu tô fazendo com o Jairzinho e o Cafu, e eu conto essa história porque exatamente é o segundo gol dos 7 gols que o Jairzinho faria na Copa de 70, e foi feito horas depois do nascimento do Cafu. Né, que o Cafu nasceu no dia do Brasil e Inglaterra. Então eu falei, pô, que legal. Jairzinho começa a fazer sua história brilhante na Copa no segundo jogo, o seu terceiro gol. O Cafu nasce e eu quase morri, né? Então eu digo que essa minha Copa é inesquecível, né? A Copa de 70. Mas eu costumo dizer, com bastante pretensão, que a minha história em Copas começa em 74, exatamente a primeira Copa que eu lembro, da inauguração do jogo inaugural. Eu lembro da festa em Frankfurt, do que o jogo foi um saco, Brasil 0 e Iugoslávia 0, porque eu já anotava nesse jogo. Eu já anotava, já era alucinado, eu aprendi a ler lendo a revista Placar, vendo o Jornal da Tarde também, então ouvindo meu pai, que trabalhava na época na Rádio Jovem Pan e na TV Record, e aí ficava vendo, às vezes ele encontrava o Osmar Santos, era um amigo da família, né? E trabalhava com meu pai tanto na Record quanto na Jovem Pan, então a Copa de 74 eu já começo a escrever, a fazer anotações. 78 já, 82 eu fiz um jeito para... Estava no primeiro colegial, né, o primeiro ensino médio, eu fazia anotações táticas, eu estava com 15 anos, e assim, então eu digo que, sobretudo 82 é a primeira Copa que eu cobri. 86 é uma Copa que eu já estava nas duas faculdades de Direito e Jornalismo, eu comecei a trabalhar no ano seguinte, mas foi uma Copa que é a minha outra história que eu gosto de Copa do Mundo, porque assim, me liga a minha namorada, que na época morava na rua de trás, e ela fala, Mauro, meus pais saíram. Eu falei, tá. Então, eles passaram, você não quer passar aqui? Eu falei, não, tem jogo. Como jogo? O Brasil na manhã? Não. Mas então quem vai jogar? A Argentina, Maradona? Não. Quem que vai jogar? Quem? A Itália? Não. Na Alemanha? Não. Quem vai jogar? Bulgária e Coreia do Sul. Qual? Bulgária e Coreia do Sul. Acabou o namoro. Não, ela até admitiria... Voltamos depois. Ela até admitiria se fosse uma outra seleção. Mas cara, quer coisa mais Copa do Mundo do que Bulgária 1, Coreia do Sul 1? Maravilhoso. Os jogos que ninguém dá nada, geralmente Cara, a história Copa pode ser que o jogo seja ruim. O jogo foi ruim mesmo, mas o Copa do Mundo é isso. Terça-feira, 10 da manhã, você tem Bulgária e Coreia do Sul. Mas o desafio, Shane, Mauro, do repórter, é você ir num jogo desse e trazer uma boa matéria. Exatamente. E trazer um personagem que para quem ninguém tá olhando... E você fala, pô, esse cara aqui, eu vou contar a história desse cara. Ou pegar alguma coisa de torcida, de treinador, e contar uma história. Um repórter de Bulgária e fotográfico Coreia. como Vilauba, que ganhou o passe eterno de eventos da FIFA, porque ele estava no jogo Polônia e Nigéria. Não, Polônia e Senegal agora, em 2018, que é a foto mais bonita da Copa do Mundo. Que ele fica o tempo inteiro, que ele saca no começo do jogo e fica o tempo inteiro procurando o momento. Agora eu não vou lembrar, era o Mané e um jogador da Polônia. Da Polônia era um brasileiro, que era aquele brasileiro Rodrigo, não me lembro o que joga na Polônia. E ele pegou um lance que o Mané cai, ele vai ser levantado pelo Rodrigo. Então, essas duas mãos, né? Bem branca, de branquelo, e do Mané, e um puxando o outro para levantar. E ganhou um prêmio de melhor foto da Copa de 2018. E a foto maravilhosa do Vilauba, que ele pegou e ficou... Mas é aquela coisa de ter sacado isso e ficar o jogo inteiro procurando um momento para bater o clique. E de um jogo que, teoricamente, não teria muita audiência. Eu estava errando até o país, era Senegal e Polônia, e eu não lembro se foi 1-1, quanto foi esse jogo, não lembro quanto é que foi esse jogo. O fuso dessa Copa vai ajudar para a gente trabalhar e torcer, porque são jogos em horários que dá para a gente assistir. Primeiro às 7 da manhã, não é tão horrível como era a Copa do 2002. E hoje... Para nós aqui. São 6 horas, tem né? Tem um tal do streaming, você consegue voltar a ver o jogo a hora que você quiser. Sim. Já tinha na última Copa, mas essa está mais tecnológica, com mais instrumentos. Então, trabalhar com isso é interessante, porque a gente é jornalista, a gente pensa que todo mundo quer saber daquela informação e é a nossa missão. Mas, às vezes, as pessoas vão ver o jogo do Brasil à noite, sem saber da bagunça toda. E hoje, assim, o consumo... Eu peguei a minha primeira Copa em 90, inclusive essa coluna que eu faria na FT era uma coluna que era para ser assim, chamava Dois Toques, já tinha um nome. Não era para eu assinar, mas era assim, eu ia pegar notícias de telex que chegavam para montar. E aí no primeiro dia não tinha nem um terço do espaço, era meia página. Aí eu peguei e falei, o que eu vou fazer aqui, né? Eu peguei e falei, o Brasil estava uma crise criativa no time do Lazzaroni, eu comecei a contar a história das camisas 10 da seleção, antes mesmo de ter camisa, numeração na camisa, na Copa de 50. Eu comecei a pegar do preguinho, que aliás marcou o primeiro gol do Brasil contra a Iugoslávia, até a Copa de 90 então, que era os armadores eram o Silas e o Valdo. E aí que eu fiz?
o chefe falou, cara, você tem uma opinião, claramente, aqui, sobre a camisa 10, mas com informação e tal. Rapaz, amanhã assina aí. E foi o que eu passei a assinar e acabaria entrando nessa história. Então, assim, eu peguei ainda a última Copa de Telex, porque em 94 nos Estados Unidos, aí foi a primeira Copa que eu cobri em loco, você já tinha, não tinha internet, mas você já tinha nos centros de imprensa já um acesso a muita informação pelos computadores. E eu estava pela Folha da Tarde, no Grupo Folha, e a gente usava uma maneira de mandar matéria pelo Infonet, que era um negócio maluco. Inclusive porque, à época, a gente mandando matéria para a Folha de São Paulo, da sexta-feira até a final, que foi no domingo lá em Pasadena, as matérias que chegavam, às vezes chegava um monte de matéria dos correspondentes e elas se perdiam lá dentro no sistema de operação lá do, sei lá como é que chama tecnicamente, da Folha. Então o Fernandão Santos, que era o meu editor, falou, e junto com o Vicente de Aquino, ele falou, Mauro, tenta mandar umas 2 ou 3 vezes a coluna, quando você mandar da final, para não ter erro. Aí, por sorte, eu esqueci de ver um negócio que era básico, eu precisava de uma uma ligação de escada para mandar. E, por sorte, a cabine ao lado da transmissão da Rádio Gazeta era de uma TV da Suécia que acabou o jogo e foi embora. Resultado, eu peguei o sinal deles, botei meu laptop, que era o laptop da Folha, e mandei. Mandei 21 vezes, para não ter erro. Aí eu consegui ligar, porque não tinha celular também. Isso em 90. Em 94. 94. Aí quando eu liguei pro Fernandão, chegou 21 vezes, seu pentelho. E a gente toda vez para ver se tinha alguma correção, não era o mesmo texto. Mas era o que dava para fazer. E aí em 98, na França, já era a internet. Eu tive o privilégio, em 2006, pelo Band Esportes, eu e o Elia Júnior fizemos a primeira transmissão em HD, numa parceria na época da TVA com o Band Esportes, a gente fez a primeira transmissão em HD do Brasil, não foi só de Copa, foi do Brasil. E a cada Copa, depois, em 2010, era a Copa 3D, que não deu muito certo, né? É como tudo, da tecnologia 3D. Aí os 14 já era 4K e agora, sei lá o que vai ser. Mas é quase que a primeira grande Copa do streaming que vai pegar para valer. Eu acho que o streaming é a grande novidade, né? Eu não sei se o futebol você consegue, a gente que está tão inserido nele, esperar tanto tempo para ver a partida. A gente quer consumir tudo, né? Na hora. Exato. Eu revi esses dias Brasil e Bélgica. O Brasil jogou muito melhor do que a Bélgica. Mas perdeu por 2-1 e veio embora da Rússia. Você pega para você ter informações, você pega para você lembrar de coisas que você viu, que a memória já não te favorece mais. Um confronto que pode você tem uma visão de 5 anos, de 4 anos passada, então você consegue analisar melhor. Então tudo isso são ferramentas que ajudam o repórter, o jornalista nesse momento que a gente está. Mas eu acho que a grande sacada da comunicação nesse momento de Copa do Mundo é o streaming, né? É o streaming, é você mostrar em qualquer lugar, em qualquer aparelho, plataformas novas, a qualquer hora, né? A qualquer hora. Twitch, O podcast que nós estamos fazendo aqui né, eu vi esses dias que o Brasil é o maior consumidor de podcast do mundo. Não tenho dúvida. É uma forma de você contar as histórias num período, né? Num lugar diferente. O seu iPhone que você para correr na esteira e ouve o que a gente está falando aqui. Tomar banho. Se informa e sai muito mais informado. Se aqui a gente tem o 5G, lá já deve ter o 8G, né? Exageradamente falando. 8R, então, já passando a letra G. Não vamos ter problema nenhum de tecnologia. Isso não. Mas tem um fator que deixa a gente apreensivo, pela expectativa de ser um país mais fechado, não aberto as comunidades LGBTQIA+, pelo contrário, com punições. Você pega hooligans brasileiros que gostam de tomar uma, a gente não sabe como que vai ser. Vai ter bagunça? A gente sabe que se depender dessas torcidas, teremos. Mas como que eles vão agir? Eu acho que os consulados vão trabalhar mais que os zagueiros das Bem seleções. colocado. Ou faz que num grupo de amigos meus que vão às 5 ou 6 Copas já, dão umas descalibradas também, parecem muito fãs do nosso Vampeta também. Aí quando eles estão exagerados, o que eles começam a berrar? Argentina, para não falar que é brasileiro. E tem um deles que tira a camisa do Brasil para da Argentina para jogar para os nossos co-irmãos. Mas essa preocupação é real. A FIFA sabe disso. A decisão foi da FIFA lá atrás de ir para um país árabe por primeira vez numa Copa do Mundo. Eu acho que quando a FIFA finca a sua bandeira, ela abre compartimentos. FIFA e COI, né, Comitê Olímpico Internacional. FIFA, né? Eu já cobri a Olimpíada em Pequim, que é tão fechado quanto, que é tão rastreado quanto, e não teve problema nenhum, né? Não teve problema nenhum. E na Rússia também, né? A Rússia toda ela controlada. E foi tudo em paz. Assim. E foi tudo em paz, e todo mundo fez festa. Então eu acho que o Catar vai se preparar e a FIFA vai
ou já está, né? Já trabalhou isso dentro do país. Acho que se o Sheik aparecer para falar aqui não, a FIFA vem e fala aqui sim. Porque vira isso mesmo, é um país FIFA, né? Até por contratos, né? Então se dá um jeito. Dá-se, até porque no caso da autocracia, uma autocracia religiosa, né? Evidentemente, então muda um pouco de figura, mas é o que falou Morelli em relação, por exemplo, à China, é uma outra coisa. A gente pensava igual isso da China. Não pode quebrar a alegria do torcedor. Com exageros. Dá uma certa Existem adaptação, né? Mas enfim, é o que dá para fazer. E por ser tudo perto, então vai ser muito mais festa, fanfest. Essa proximidade é uma coisa diferente pra gente. Esse calor que estão cantando aí, final de ano, é mais fresquinho, mas é um calor. Menos quente, né? Mas é um calor, né? Lugar para ficar, aqui em 2014, o pessoal dormia na praia, né? Copacabana. Lá eu não sei se vai poder, né? Lá não sei se vai poder dormir na areia. Lá nem vai, né? O pessoal pede de carro ia. Enfim, o Brasil. Então, esse é o que mais me preocupa. O cara aí sem onde ficar, sem ingresso e para uma Copa elitizada que a gente está preparando, porque mais uma vez. O Cafu falou isso. Mochileiro não tem vez lá, não vai nem entrar. Não vai nem entrar. Exato. Então é uma Copa onde o povo gentrificada um pouco, elitizada um pouco, gourmet, Nutella, temos uma estupidez enorme. Pô, Nutella é maravilhoso, fala qualquer coisa, fala né, o raiz ou caviar, pô, Nutella é fantástico, pô. Eu penso isso também. Mas assim, o futebol já está caminhando para isso, né? Cada vez mais. Aqui a gente vê cada vez nossas mais. Arenas, pô. Não é só na Copa do Mundo. O povo indo só em eventos gratuitos, treinos abertos. Quando consegue, né? Porque também, conseguir um ingresso de um jogo, sim, de um grande clube. Caro, não estou falando em final, decisão. Existe uma limitação física, 45 mil pessoas, né? Alguns estádios mais, outros menos. E existe o preço exorbitante. O público de Copa, o torcedor de Copa, não é o torcedor de sempre clube. Foi, né? Cada vez mais. Temos cambistas no Catar? Sem as mãos. Ex-cambista. Lá não vai ter. Não vai ter. Maurão e o Morelli, nosso podcast número 7 aqui da CESP, falando de Copa do Mundo e histórias. Nós, como jornalistas, a gente tem o prazer e o privilégio de estar onde poucos estão. Verdade. E de entrevistar pessoas que, às vezes, no íntimo nosso, a gente dá uma bambeada. Opa. E é isso que eu quero falar. Em Copas do Mundo, em coberturas de Copa, quem que você, de repente, estava ali, profissionalmente, e desligou o microfone ou a câmera, você fala, tem que tirar uma foto, ou dar um autógrafo, eu quero tirar uma foto. Ou você dá aquela gelada, né? Você fala, será que eu tô aqui mesmo? Porque tem coisas absurdas que envolvem essas coberturas. Muito. E até uma coisa que é uma realidade, não só em Copa do Mundo, a gente tem visto no dia a dia, né? Que é aquilo que eu peguei, por exemplo, em 94, ainda na época do cercadinho de Los Gatos, antes de começar a Copa. Isso eu morro de saudades, cara. E não só em seleção, mas em outros momentos. Eu me lembro um inesquecível, ainda nem conheci, o Gerson não me conhecia, claro que eu conheci o Gerson, a gente hoje é grande amigo até, trabalhamos juntos na Band, por exemplo, anos depois, 3 anos depois, o Gerson e eu conversando com o Zinho, que é um dos melhores amigos que eu tinha no futebol desde o Flamengo, desde 92, antes de chegar ao Palmeiras naquele mesmo ano, sobre eu e o Gerson falando pro Zinho para ele se desgarrar taticamente daquela camisa de força tática que o Zagallo e o Parreira impunham a ele. Aí o Zinho falava, pô, mas não dá. Aí o Gerson lembrando exemplos da Copa de 70, e eu também, que é a Copa que mais estudei na vida, mais vi. Aí, lembrando da semifinal de 70, quando o Gerson e o Clodoaldo mudam de posição, mas o Gerson dá um toque pro Zagallo, ele fala, Zé! O Gerson chama o Zagallo de Zé. Ô Zé, eu vou ficar e vou liberar o Clodoaldo. Foi assim que o Brasil empatou o gol do Clodoaldo, jogada sensacional do Tostão. Aí eu levantei essa questão, aí o Gerson evidentemente falando o que ele tinha feito, e o Zinho falou, cara, o Zagallo não é mais assim, e quem manda mesmo aqui é o Parreira. Não adianta eu pedir para ele rodar mais o campo. Ele não quer, ele quer que eu fique sem a bola para o lado esquerdo e tal. A gente conversava com os jogadores ali num cantinho, né? Hoje você mal consegue chegar. Então a cobertura é diferente. Mas eu vou pegar um exemplo de Copa para mim, que foi mais ou menos esse, a final de 2006 em Berlim. Eu fui tomar água, estava pela Rádio Bandeirantes com o Zé Silvério e o Quesada ali na cabine do maravilhoso estádio de Berlim. Eu acabo de tomar água, me viro, está o Paulo Rossi aqui, comentando para uma TV italiana. Aí eu viro para o Paulo Rossi e falo, Rossi, eu sono brasiliano. Dele, começa a rir, né? Mas eu sono anche italiano. Ele, ma tifoso di Brasile. Eu falei, torcedor do Brasil, né? Falei, desgraçado, me fez chorar pra cacete em 5 de julho. Aí de uma simpatia monstro, e depois
Isso foi 2006. Em 2014 eu dirigi uma série para National Geographic, para Fox Sports, para o mundo inteiro, dos 100 anos da seleção brasileira, a série oficial, e entrevistamos o Paulo Rossi, mas a gente fez a série em 4 meses. Aí entrevistamos na Itália, eu fiz a pauta das perguntas, eu ia até mandar um videozinho que acabei desgraçadamente de esquecer para falar sobre isso, né? Que nesse momento acabei não entrevistando o Paulo Rossi, uma produtora nossa lá na Itália, mas esse momento de Copa eu nunca vou esquecer, que não era uma entrevista, mas era um encontro na água ali. Eu falei, cara, como é maravilhoso isso aqui, né? Você, ao mesmo tempo, tá com um cara que me fez a maior tristeza de seleção brasileira que eu tive. Foi o cara que no primeiro jogo tinha jogado mal, no segundo jogo mal, no terceiro jogo menos pior. Aí quando a Itália passou a jogar bem, ele continuou jogando mal. E no quinto jogo o treinador falou, não, eu vou com o Paulo Rossi. O cara faz 3 gols no Brasil, aí no jogo seguinte ele faz 2 gols na Polônia, e no jogo decisivo ele faz 1 gol, o primeiro da final da Copa contra a Alemanha. Ou seja, em 3 jogos ele fez 6 gols, virou artilheiro, craque da Copa. Por isso, quando às vezes a gente acha que o treinador é teimoso, tem que ser um pouco teimoso. Como daqui a pouco a gente vai entrar no Daniel Alves, que Sou a favor. A maior controvérsia, não vou exagerar tanto, não teve tanta, mas é a controvérsia tanta polêmica, da convocação. mas tipo assim, Foi a única, na verdade. o homem né? venceu tudo, mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse lance. Você, Morelli, na Copa do Mundo, um Paulo Rossi da sua vida? Olha, eu em um grande entrevistei, momento. assim, eu mais entrevistas, né? Assim, entrevistar o Platini em 98, E lá na França, né? antes de todo o problema do Platini, na França. Puxa, só o jornalismo esportivo podia dar isso pra mim, né? Que é outro cara que a gente ficou bravo com ele em 86. Ficou bravo também, Também. né? Você fazer uma entrevista com o Cristiano Ronaldo por telefone, quando o Filipão era treinador lá em Portugal, é outra coisa assim que só o que a gente faz aqui no dia a dia, não é, assim, a gente faz tudo no dia a dia, né? E a gente trabalha para chegar nesses momentos. Entrevistar o Beckham quando o Brasil ganhou da Inglaterra naquele jogo duro de 2002, né? Duro, aquela torcida Ronaldinho, não né? parava de Cobertura. cantar, né? Então assim, são momentos. O Pelé, né? Já estive na casa do Pelé. Puxa, quando é que eu poderia entrar na casa do Pelé? O Pelé me mostrar as coisas da história dele. Isso é fantástico, né? Só vai cair a ficha quando você sai de lá, né? Isso é fantástico. Quando você está longe do espaço. Eu me arrependo de não ter feito foto de todos esses Também, momentos. Porque eu trabalhava, eu apurava, eu não parava para fazer foto, nem tinha, né? Agora Nem que a gente tinha faz foto tecnologia a favor. a todo instante. Então eu não tenho, assim, tenho registrado na minha memória, tenho algumas fotos, e não tenho mais, né? E não tenho mais. Então, assim, são coisas que só a nossa profissão é capaz de nos oferecer, assim. É o gol, né? Sabe? É O da gol, gente e aí a Copa é tão maravilhosa que eu estou pensando, até nisso que falou o Morelli, os meus melhores momentos de Copa são sem ser a Copa, né? Por exemplo, o Pelé, eu sou um dos curadores do museu dele. Então, o trabalho que eu fiz com o Pelé é mais fora de Copa do Mundo, mas tem a ver com Copa. Mas é o cara da Copa, É o né? cara. Aí uma das coisas, para mim, talvez a mais emocionante nesse tempo todo de jornalismo, foi apresentar um evento da Associação dos Campeões Mundiais de Futebol no Museu do Futebol, onde estavam todos presentes ainda os capitães do mundo, vivos, né? O Bellini, o Dunga e o Cafu, e o Carlos Alberto Torres, todos, né? E eu pude fazer uma coisa que eu acho que eu saberia, agora eu não vou perder esse tempo, evidentemente, mas eu comecei assim, para ser pentacampeão do mundo, você precisa ter sido campeão em 58, como foram, e aí falei de todos os jogadores. E de cabeça, e eu acho que hoje eu conseguiria ainda fazer de cabeça, inclusive com a numeração. E aí todos vieram me abraçar, alguns já eram meus amigos, alguns não me conheciam, né? E eu falei, cara, eu só tô aqui por causa de vocês, na verdade. Claro, foi o Palmeiras que me fez gostar do futebol, que me fez gostar do jornalismo, da seleção brasileira e tal. Mas assim, eu fazer um evento com esses caras todos, aí chamar o palco o Cafu, o Dunga, o Carlos Alberto, e lamentavelmente não pude chamar, tem uma coisa dele, mas acho que é até emocionante, porque eu tinha combinado com o filho do Bellini, o Bellini já estava com um problema que à época se achava Alzheimer e depois se descobriu que é uma coisa, lesão repetitiva no cérebro. Aquele mesmo filme do Will Smith, que é de um médico que descobriu isso na NFL, se descobriu depois que a causa-morte do Bellini não era Alzheimer, era exatamente várias microlesões por esforço repetitivo de cabeça e tal.
E aí eu combinando, quando eu fui chamando os capitães, eu olhei pro filho do Bellini, assim, para ele fez um sinal assim que ele não conseguiria, não estava legal. Ele estava no evento, mas não estava em condição de ser homenageado daquela maneira. Então eu falei, cara, assim, as histórias de Copa, a Copa é tão fabulosa que você não precisa estar na Copa do Mundo, e aquelas Copas, claro, não tinha nascido em 58, 62, você poder contar essa história depois de alguma maneira, em documentário, em livro, exposição, para mim é tudo Copa do Mundo. Ver o Maradona dirigir uma Argentina em 2010, né? Isso. Sabe, o Maradona, gente, é o Maradona, né? Essas coisas marcam a carreira da gente. A gente fala isso para os nossos amigos que não são jornalistas e eles arregalam o olho desse tamanho. Cara, você já viu Maradona, você já viu Pelé, você já viu... E a gente acha que é pouca coisa, né? Que é nosso dia a dia e tal. Mas quem tá fora... Uma comparação, quando alguém fala, eu estive com Chico Buarque, você fala, puxa vida, você esteve com o Chico, né? É fantástico. É fantástico, né? É mesmo, né? É um pouco isso, né? Que a gente vive e talvez a gente só se dê conta disso lá na frente, quando a gente parar, né? Mesmo. Às vezes é tão impactante ali naquele momento para as outras pessoas. E depois, igual você falou, se tivesse uma foto e tal, a foto ia falar por si. Eu lembro que o Mauro falou do Paulo Rossi, a primeira vez que eu chorei na vida... Foram 2 vezes por futebol, foi em 86, Inter de Limeira, em cima do Palmeiras. 3 aquela tragédia de setembro de 86. E a Copa do Mundo no México, os pênaltis, Platini, 21 de junho de bola batendo nas costas do Carlos. Carlos. E ali foi a primeira Copa que eu vi. Então tinha um cara que eu gostava muito de ver, chamado Josimar. Sim. Um dos gols mais bonitos de Copa é dele. 2 deles, né? O da Irlanda, né? E o da Polônia, que é um negócio Maurão, absurdo também. A gente vira jornalista, estava no evento, quando tinha aqueles eventos maravilhosos de Libertadores, então tinham vários jornalistas e sempre um jogador em cada time. Pacaembu, acho que 2005, 2006. Jogar bola é uma tragédia. Qualquer jornalista, a maioria, 99% é uma tragédia. É verdade. jogando bola. Eu joguei esse jogo. E aí, eu tô num time e o meu companheiro de zaga é o Josimar. Olha aí, ó. Eu fiquei tanto olhando pro Josimar que eu já tomei umas 2 bolas ali. Eu acho que era, inclusive, eu era o seu goleiro. Você era o goleiro. Eu era o goleiro. Eu era o seu tenho goleiro. minhas Azar fotos. seu, exatamente. Então você fica... E o cara é super gente Muito. boa, chegando, falando... A primeira Copa era você, cara, você fazendo gol. Então, depois de um tempo, você vira um tiete daquela época que... E Mauro Betti, goleiro. Você vê, exato. O Josimar Josimar na linha e o Mauro Betti goleiro. Mas eles também, uma vez o Júnior me falou isso, o Júnior, lateral esquerdo do Flamengo, da seleção de 82. Olha, se eu soubesse o quanto vocês trabalham, eu teria tratado vocês de uma forma mais gentil, mais vezes. Porque o Júnior hoje é comentarista da Globo, trabalha também, e ele começou a descobrir como a gente trabalha. Aliás, isso me lembrou também a outra de cobertura de Copa em 98, nas quartas de final, nos pênaltis lá no Estado de França e Itália. E eu estava, quem estava narrando, estava na equipe da Band, era o Luciano do Vale que narrava, esse jogo era o Rivelino que estava comentando, e eu estava no estádio com o Gerson e com o Zito, né? Um bi e um bom tri. meio campo, hein? Um bom meio time, campo. Um bom meio Então, o que campo. eu fazia? Vendo o jogo e só assim, né? Olhando e ouvindo. E na disputa de pênaltis, o Zito, eu desgraçadamente preciso achar esse áudio. Porque não tinha vídeo também em 98. Eu peguei e comecei a gravar o meu gravador, o Zito, antes dos pênaltis, os comentários. E eu não me lembro se era de Biagio, era o cara que perdeu o pênalti da Itália. O Zito ficou, lá, a distância da bola, esse cara não sabe jogar, não vai bater, lá, vai perder, perdeu. Cara, é muito, assim, uma aula, né? O senhor Zito. O senhor Zito, quer dizer, você vê 120 minutos de um time que seria o campeão do mundo, que era a França. Eu torcendo desbragadamente para a Itália, porque tem origem italiana também, e achava que seria menos complicado o Brasil ganhar da Itália, como de fato nos 3-0 a gente soube. E assim, eu tô vendo um jogo de Copa do Mundo com o Zito e com o Gerson. E era uma Copa que o Gerson me pedia antes das transmissões dele, Mauro, desenha outro time aí, porque quando o time, às vezes ele não conhecia bem uma equipe, às vezes não conhecia as duas. Me fala como é que joga. Aí eu ficava uns 5 minutos, eu desenhava para um papel para ele, das escalações, taticamente, como jogava as seleções e tal. E aí quando o Gerson me perguntava alguma questão de alguns jogadores, eu começava a contar para ele e falava, caraca, eu estou falando para o Gerson como é que vai jogar um time na Copa do Mundo. Quer dizer, aí com muita pretensão da minha parte, mas eu falei, cara... Então, mas só a nossa profissão é capaz de felicidade, uma sorte como essa, cara. Conviver com jogadores, trabalhar com ex-jogadores...
Maravilhoso, cara. privilégio. Agora, assim, não é por acaso, né? A gente camela muito para chegar nisso, né? A gente trabalha muito para ter uma Copa a cada 4 anos, uma Olimpíada a cada 4 anos. Então, assim, você precisa fazer o tempo todo pro seu chefe olhar para você e falar, não, vou mandar esse cara É para um a Copa. prêmio, né? É um prêmio. Vou mandar esse cara para a Copa porque ele É é uma atento, ele convocação trabalha. É uma do Tite. convocação, Exato. exatamente, é uma convocação. Você merece. Ou né? às vezes até nem merece, mas você vai. É uma convocação, exatamente, é uma convocação. E aí você, puxa, tô fazendo a coisa certa, né? Essa garotada que tá começando tem que camelar. Tem que camelar. Né? E você falou uma coisa que é muito importante, que eu tenho falado muito em cursos, aulas, palestras e tal. Como é que é fazer uma final de Copa do Mundo, de Champions, Libertadores e tal? Aí o manual meu que de auto atrapalha. É o seguinte, desde que eu tô nessa aí, desde a minha primeira transmissão de rádio, que eu dei sorte também, foi um São Paulo e Palmeiras, semifinal do Paulista de 91 na Rádio Gazeta. Era um jogo super importante e tal. Eu sempre me preparo Série C, Série B, Sub-20, o que for, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Aí quando você entra para uma final de Copa do Mundo, você já está preparado para isso tudo e sai tranquilíssimo, cara. Então assim, para você fazer a final de Copa do Mundo, todo jogo para você tem que ser a final de Copa do Mundo. Aí É sai. isso, você faz que é o que 4 pesa o anos. profissionalismo. É Você tem que levar todo o jogo, não importa Sim. se você tem hoje, na linguagem, na live ou 1 milhão. É Exato, você que tá perfeito. ali, é seu E nome. não importa a audiência. Ah, deu muito legal, bacana, se deu ruim, tenta melhorar, mas assim, não importa quantas pessoas estão vendo. Faça como se estivesse na Globo, você com o Galvão Bueno. Pronto. E você faz isso uma final de Copa num dia, depois você pega o avião, volta pro Brasil e você vai fazer o treino do Bragantino. Sim. E vai com a maior É a vida que dedicação. segue. E vai com a maior dedicação. Em entendeu? 94, final lá em Pasadena, Brasil e Itália, domingo 17 de julho. 25 de julho, segunda-feira à noite, no Anacleto Campanella, América de Rio Preto e Palmeiras C, que era daquela Copa Bandeirantes que o Corinthians ganharia. Cara, um dos 3 piores jogos que eu vi na minha vida, eu lembro que eu estava com o grande Luiz Augusto Maltoni, comentarista Maltoni. da Rádio Globo. Eu falei, ô Maltoni, jogo ruim. Ele falou, foi o pior jogo que eu já comentei ou trabalhei na minha vida. E foi mesmo. O gramado estava muito ruim da Anacleto Campanella naquela segunda-feira à noite. 8 dias depois de uma final de Copa do Mundo. Olha aí. Tranquilo, Né? tranquilo. Acho que dá. Quando Vamos se nós. fala de profissionalismo no futebol, esse profissionalismo que tem de estrutura e tudo mais, na nossa área não é tanto estruturado. Você pega, às vezes, perrengue em cobertura, perrengue em viagem, você não tem uma tecnologia que te ajude a subir uma foto, um texto, o velho e bom telefone sempre ajuda, Sim. mas é sempre a mesma dedicação. Grupo Estado, que o Robson Morelli trabalha, essa cobertura de Copa do Mundo que a gente fala, o jornal continua, o jornal existe, o jornal Estadão. Não é mais o mesmo jornal de décadas atrás. Mas você Anos tem atrás. portal, TV, rádio. Como que vai ser essa cobertura? É, Só para o pessoal que está acompanhando a gente entender um O pouco. Estadão hoje é um produtor de conteúdo. O jornal talvez esteja no fim da fila dessa produção de conteúdo. O horário da Copa nos facilita. Então a gente começa de manhã com lives, começa de manhã com notícias do portal, com programas nas redes sociais, com matérias no portal, e aí você reúne tudo isso com Rádio Eldorado, e aí você reúne tudo isso e pega as melhores matérias, os melhores assuntos e põe no jornal. Então você tem, no Grupo Estado, você tem o portal, você tem a Rádio Eldorado, você tem o impresso, o jornal, você tem as redes sociais, você tem a TV Estadão, você tem os programas Estadão Esporte Clube, que você faz, como nós estamos fazendo aqui, que vira um podcast. Então você tem a Agência Estado, que vende conteúdo para o Brasil todo, que é uma coisa mais rápida, uma produção, a gente faz em média 60 textos por dia na Agência Estado, e a gente vai fazer na Copa de 45 a 50 textos para os nossos clientes. Então, você tem várias frentes, com várias mini equipes que trabalham meio que simultâneas, meio que coordenadas, cada um faz a sua parte e você põe tudo isso no ar. Então, é uma produção de conteúdo imensa. E você é o maestro que fica aqui com a batuta. Eu sou editor de todas elas, mas assim, eu ponho a mão na massa, eu escrevo, eu faço Chicote coluna. mesmo, não é a batuta. Eu faço coluna, eu brigo, eu discuto, eu recuo. Eu tenho uma coisa que eu acho que eu aprendi com todos vocês aí que são mais experientes do que eu. Eu delego muito. Isso é importante. Né? Eu confio nos meus caras. Então, assim, eu pode até errar, mas eu vou me errar junto. Nós erramos, entendeu? Uma Então, comparação, você é o Tite
e quem vai cobrir a seleção é o Daniel Alves. Você Então, confia pois plenamente. Eu cheguei a escrever isso, depois apaguei. O Tite está seguro que o Daniel Alves vai ajudá-lo de alguma forma. Não sei se técnico, Fora se de tático. Eu penso que é fora de campo também. Eu penso que muito. o Daniel Alves pode falar coisas para o Neymar que ninguém fala na comissão técnica. São muito próximos. Se tivesse talvez falado algumas coisas mais duras para o Neymar na Rússia, talvez o Brasil tivesse uma melhor sorte. E é igual E você ele falou. ele não estava lá, né? 4 anos Daniel depois da Alves. Bélgica, é outra seleção, é outra cabeça, e é isso. É isso que o pessoal não entende, né, Mauro? A cabeça do treinador, todo técnico tem o seu homem de confiança. Ou alguns, né? E o de desconfiança também. Um cara de desconfiança do Tite é o Gabigol. Desde a primeira convocação lá em setembro Nunca de foi 16, e alguns comportamentos. Depois até o Tite abriu a mão, porque merece um baita atacante, o Gabigol e tal. Mas na seleção nunca foi o mesmo. Aliás, o único dos 26 nomes que eu trocaria da lista do Tite seria o Martinelli, que eu acho ótimo. Mas eu acho que pela ponta esquerda você pode ter eventualmente o próprio Neymar, você pode jogar o Rodrigo para outro lado, o Antony para outro lado, o Paquetá já jogou, mas o Vinícius Júnior, que é o titular absoluto para mim, não para o Tite e tal, e aí eu discordo um pouco do Tite, mas enfim. Eu gostaria do Firmino até como reserva do próprio Neymar, sendo meio atacante que ele foi no Mais Figueirense, no experiente. Hoffenheim, mais experiente, mas também o Firmino na seleção nunca foi o mesmo do Liverpool, embora nesse momento seja o melhor jogador da equipe inglesa. E ele não é o mesmo na seleção por deméritos dele e também do Tite. Não quero tirar também da mão e da reta o Tite em relação ao desempenho do Firmino. Mas a seleção é essa e eu levaria assim, o Daniel Alves. Primeiro porque é uma região anecúmena, a lateral direita da seleção do Brasil e do mundo. O melhor lateral direito do mundo, o Alexander Arnold, é dúvida da Inglaterra, porque marca mal. A gente viu um problema hoje na lateral direita já de algum tempo, no Brasil e no mundo. Então assim, eu acho que o Emerson Royal não está preparado, o Gilberto não acho que seja o nível. Danilo tudo bem, mas também não é nenhuma Você acha que o sumidade. Daniel Alves vai jogar? Não, ele vai ser reserva. Ah, tá. Mas no dia a dia, no café da manhã, na chegada do Isso Neymar, que o Morelli falou. o próprio esforço dele por estar... Ele não joga desde 23 de setembro pelo Pumas. Ele não estava tão mal, o time estava péssimo. Ele estava jogando, treinando no Barcelona B. Os caras vão falar, olha que o cara com 200 anos, o jogador que mais ganhou títulos no mundo, na história do futebol, porra, eu vou me inspirar nele e certamente ele é inspirador. Então, por isso, eu acho que numa lista de 26, tudo bem. E se ele não estiver bem, bota o Militão, que é reserva, na lateral direita, que já jogou. O Fabinho, que não está tão bem como volante, pode voltar à lateral direita. opções, Tem né? outras É um homem de opções. confiança. O próprio Danilo joga ali. Pois A é. seleção vai até onde nessa Copa? Final. Até a final, Mauro. Para mim é Brasil e, apesar da França parecer que vai perder pro WO, porque toda hora tem alguém machucado, mas tem muita qualidade e quantidade. A minha final de palpite do bolão é Brasil e França. Que o caminho da seleção brasileira, ficando em primeiro no grupo, ele é bem difícil. Mas o Brasil, quase todas as Copas, e o Morelli estava lá em 2002, é complicado. Ah, mas China não. China não. Costa Rica também não. Mas a Turquia, que parecia baba, foi terceira colocada. O jogo contra a Bélgica foi o mais difícil. O Mas Brasil foi teve difícil. alguma ajuda. Não, e ajuda, né? o gol do Vilmots, não foi falta no Rock Júnior. Semifinal duríssima contra a Turquia. A final foi menos complicada. Aqui a gente Mas está a falando Alemanha. jornalisticamente. Quando o Mauro fala final, é primeiro jornalisticamente, depois o Ah, torcedor misturou não, tudo. Não, eu vou dizer uma coisa. Eu só torço pelo Palmeiras, mas por ele não distorço. Aliás, apanho muito por isso. Mas, assim, o palpite mesmo de bolão. E, de novo, como falou o Morelli, você também concorda, Xene? A gente é felizardo, porque nos pagam para ver futebol no Brasil. É como cobrir, eu já cobri um pouquinho de música. As melhores coisas que o Brasil faz são futebol e música. Já fez música bem melhor e já jogou mais bola. Mas dá para ser campeão do mundo. A gente é felizardo de estar cobrindo futebol no Brasil. Quando a gente vai para uma competição dessa, Vai uma pra Copa final do mesmo, Mundo, a gente acaba se envolvendo com o nosso trabalho e a gente quer que o clube que a gente faça, pode ser clube aqui no Brasil também, Sim, que cobra, perfeito. pode ser a seleção, vá até o final da competição. Né? E aí a gente fica mostrando por que, né, que deve ir, por que não deve ir, quais são os problemas. É nosso trabalho, informar as pessoas. E a gente está muito próximo ali. Eu vejo que o Brasil é um dos candidatos a ganhar a Copa do Mundo. Eu não vejo ninguém favorito, nenhum time Também. acima da média. Eu vejo alguns candidatos: Brasil, França, Holanda, Argentina, a Inglaterra sempre, né? A Alemanha um pouquinho mais embaixo porque passa por uma reformulação. Portugal, eu acho a seleção muito... Não a seleção, como jogadores de qualidade e quantidade, é a melhor geração. Eu Mas acho que como talvez time ainda seja a não. melhor geração mesmo. Então, assim, tem vários candidatos. Se o Brasil convocou
uma linha de ataque que 9 nenhuma atacantes de outra respeito. seleção no mundo tem. É fantástica. a linha de ataque. Nenhuma outra seleção. A França tem Mbappé, Benzema, Griezmann. E Griezmann. Tá Tem bom, muita a gente gente também. tem Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Richarlison, Gabriel Jesus, Martinelli, Neymar. Martinelli, que nem Martinelli, que é ótimo. né? também. Então, assim, e o Gabigol ficou fora. E o o Firmino, Pedro foi. Pedro e o Firmino ficou fora. Então, assim, essa seleção pode chegar. Agora, gente, futebol é aquela coisa, né? A estatística é interessante, vale cada vez mais, mas um drible do Garrincha colocava tudo para baixo, né? É como foi a Bélgica. O Brasil jogou bem, a bola entrou, a bola do acontece. Renato Augusto não entrou e isso acontece. Na África do Sul, a gente tava certo que o Brasil ia passar da Holanda. O Brasil Primeiro fez tempo jogou para um passar. primeiro tempo sensacional. Primeira falha do Júlio César em 3 anos pela É. seleção pela Inter, depois infelicidade do Felipe Melo, também depois Virou o expulsão. jogo. 2 de Virou o julho. jogo e acabou a Copa ali. De 2010. Em Porto Elizabeth, se não me engano. Eu não lembro onde é que era. A gente está chegando no final, mas eu quero mais um. Eu adoro. Nós falamos aqui de casos importantes, né? Na Copa do Mundo, mas envolvendo colegas. Pode ser no estúdio. É a CESP, a Cronista Esportivo. Se não quiser citar nomes, não tem problema. Mas algum Tem assunto tantos. interessante com os nossos colegas de transmissão em Copa do Mundo. Estando lá no estádio, estando no estúdio. Mauro tem. Algumas, eu estou pensando os que sejam menos BO. Em Munique, Alemanha, você tem a Hofbrauhaus, que é uma cervejaria estatal, desde 1620 e alguma coisa. Tem a cervejaria que é do Estado desde o século XVII. E o pessoal animado, num momento de raras folgas, né, um colega nosso, não vou falar quem era, foi com outro amigo nosso lá da cobertura e tal, e aí o pessoal aprecia com moderação, né? Os policiais da paisana detectavam quem estava em uma situação um pouco alterada e foram lá e falaram, opa, você não pode guiar esse carro aqui. E levaram para delegacia, né? Para prendê-lo mesmo, né? Aí pagou a fiança correta, acho que era 750 euros e tal, só que esse nosso colega liga para a gente para tirá-lo de lá de dentro, né? E a gente chega, meio preocupado, por óbvio, né? E aí quando a gente chega, ele tá com simplesmente o cap do chefe da delegacia, cantando samba, com cara... Enfim, o brasileiro, vocês não devem beber, não dirijam, né? Mas nesse caso, se beber, não dirige, evidentemente, pague a multa, mas quase que ele tá aprendendo o delegado, assim. Porque realmente, graças a Deus, ninguém saiu ferido e tal, e ele conseguiu narrar no dia seguinte, não sei como, mas narrou. Deu fortes pistas aí. Na Coreia do Sul, o Diário, eu trabalhava no Diário, que virou Diário de São Paulo, que era das organizações Globo, e a gente ficou tudo junto, Globo e o Diário. E a gente ficou num hotel que era um motel. A Globo fechou um motel, fechou parte de um motel, onde as pessoas subiam, os casais subiam. E a gente também subia, né? Aí subia eu e o Mauro com o fotógrafo, e assim, as pessoas olhavam pra gente, sul-coreanas, e falavam, o que vocês estão fazendo aqui, não sei o que tal. A gente fechou metade de um motel, ficamos cada um no seu quarto, com teto ali, Legal, filminho, redondo, você põe umas moedas assim, passavam uns filminhos interessantes, educativos. educativos, né? Mas o motel estava aberto, funcionando, em pleno vapor. Maluquice, total maluquice. Mas era o que tinha, né? Era o que tinha. Eu lembro que a Fátima Bernardes deu uma olhada naquilo e falou, não, eu não vou ficar aqui não. Acho que não Foi rola. embora. Melhor não. Foi embora. Por isso que o Banner fala, onde você está, Fátima? Fica tranquilo, William, não estou aqui. Mas foi interessante isso, foi interessante. E Sabia, na né? África do Sul, a gente estava num comboio, seguindo a seleção para Soweto, para fazer aquele treino, e eu não sei porquê, estava dirigindo um carro, 4 jornalistas, e a gente entrou no comboio da seleção. E aí os batedores, eles achavam que a gente fazia parte da seleção. Essa é a melhor parte. Então foi muito fácil Que pra lindo. gente chegar, né? Mesmo dirigindo na mão inglesa, que é complicado pra caramba. Foi dirigir. muito fácil pra gente chegar, porque a gente pegou o comboio, os policiais, motoqueiros, tal, empurrando a gente acenando pro pessoal, como se fosse da comitiva, né? Sensacional. Essa é muito boa. Já aconteceu de eu entrar, o pessoal pensava muito que eu era da difícil, delegação. É tudo fechado. Aí quando eu né? vi, eu tava entrando num camarote big hiper. Eu falei, não, eu não queria entrar, porque eu descobri.
Não, mas tem que... Não, obrigado, eu vou no banheiro e já volto. E o medo de entrar ali? Aconteceu isso em 2010 no Soccer City. Eu não sei de que jeito eu fui entrando, também não prestei atenção. Eu estava dentro do camarote da FIFA. Eu falei, não é o caso aqui. Estava atrasado e fui para a cabine da Rádio Blatter esperando você na poltrona. O que você está fazendo ali. Mas, e não foi de sacanagem, não foi carteira. Eu entrei e estava no camarote da FIFA. Opa, não é aqui. Mauro Better desaparecido na África do Sul. Exato. Maurão, como que você vai cobrir a Copa? Canais, o pool, Mauro Bet de informação. Jovem Pan, a gente vai fazer os jogos, né? Comentar pela Jovem Pan, depois vou fazer também lives pelo SBT e os programas de Copas e uns que a gente está trabalhando, elaborando com a TNT Esportes. Fora os textos no portal da TNT, portal da Jovem Pan também. Tem o blog do Nosso Palestra, mas o Nosso Palestra não vou fazer um trabalho específico de Copa do Mundo. E tem mais uma coisinha que a gente está tentando fechar para a Copa do Mundo também. O Brasil sempre foi campeão tendo um jogador do Palmeiras como titular ou na delegação? Não, na delegação. Por exemplo, em 70 era o Leão e o Baldock, que eram reservas, né? E eu, agora mesmo, vindo para cá, estava lendo o São Paulo também precisa ter jogador de São Paulo. Aí um amigo meu falou, tem na payroll o Daniel Alves, Tá pagando? Né? Tá pagando 450 pau por mês, ainda é jogador então, de São Paulo. São dois bons indícios para quem tem suspensão. O Everton e Daniel Alves na seleção brasileira. Exatamente. Morelli na batuta lá do Estadão. De madrugada, vamos começar 2 horas da manhã e vai pegar tudo, é verdade, né? Pegar tudo. E aí, 18 horas acaba tudo, aí você consegue organizar tudo. Depois. E todo dia. Todo dia. E sempre tem corte de jogador quando o Brasil é campeão também. Tem. Mas dá para considerar o corte O corte é Coutinho, depois, né? Não, então, mas agora tem um detalhe. Nunca houve uma convocação tão próxima da própria Copa do Mundo, né? Porque, por exemplo, 70 foram 112 dias de preparação. E aí ele derrubou o treinador, o Saldanha, entrou o Zagallo, teve corte, aliás, teve corte antes, teve corte depois, porque também eram mais jogadores convocados, eram 25, foi uma bagunça, né? Agora, não sei se vai ter tempo hábil. 13 dias para começar a Copa. 13 dias, foi convocado. Em 1970, foram 112 dias de pura convocação. Da apresentação lá no Rio de Janeiro, no Secretaria dos Padres, aliás, no Itanhangá Golf Club, até o México. 112 dias. Não por acaso a maior seleção de todos os tempos. Ficou 112 dias treinando o Pelé, Ribeirinho, Gerson, Jairzinho. Então, para os meus amigos brilhantes jornalistas, o Brasil estará na final da Copa. Eu acho que vai para até a final. Brasil e França, o Mauro falou. Eu achava Brasil e França, não sei como vai chegar a França. Sempre tem uma... Aliás, seleção que ninguém está dando muita bola deve fazer uma boa Copa, a Dinamarca, mas não significa dizer que vai para a semifinal. Para mim o Brasil vai para a Copa. Não arrisco, não. Espanha não dá, Portugal não dá porque pega nesse meio. Pega antes, né? Acho que o Brasil pega o Brasil, para mim, o Brasil elimina o Uruguai, depois elimina a Espanha. Na semifinal, não sei quem vem, mas elimina. Mas na final, Brasil e França nos pênaltis. O podcast vai ficar aqui. Deu certo, você ergue a plaquinha, manda pra gente pôr uma foto. Eu já sabia. Mas como ninguém conhece... Já viu na redação de nós? Ganha nem bolão de redação a gente ganha. Ninguém ganha nada. Sabemos nada. A gente é bom de cobertura. Simpsons, o México está na final. Eu não me lembro contra quem, mas o México estará na final. E os Simpsons acertam. Então, alguém compra essa ideia? Alguém compra essa ideia? México. Para mim, o México nem passa da fase de grupos. Então... Mauro Betti, obrigado, meu amigo. Prazer revê-lo sempre. Morelli, maravilhoso. Morelli, que faz tempo que eu não vi o Morelli. CESP. A não ser ele grando o braço perto de casa lá do bairro. Obrigado a Live Sports, Palomino, toda a equipe aqui, a parte técnica, timaço aqui, o Fábio João Seixas. Lucas, o Fábio. Falta de ar aqui hoje, mas... que nos ajudou e nos ajuda sempre. Veja os episódios anteriores com toda a equipe aqui da CESP, convidados incríveis, histórias fascinantes, e a gente volta ainda neste ano de 2022. Se inscreve no canal, dá like, ajuda a subir, e vamos falar depois de Prêmio CESP, enfim, tem muita coisa legal. Prêmio CESP em janeiro. Votação aberta, se você está no finalzinho no final de 2022, votação aberta para o prêmio ACESP. Entra no site da ACESP, todas as informações lá. Obrigado, aquele abraço, até a próxima. Tchau.